Boa tarde. Quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? Eu vou trazer dois versículos que para vocês refletirem e neles vocês poderão verificar aí a provável resposta a essa pergunta. Mas antes de trazer os versículos, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro ponto, o meu professor de teologia, ele nas aulas de hermenêutica, ele dizia o seguinte: antes de ser um texto para nós, a Bíblia foi um texto para eles. E aqui eu estou me referindo ao Novo Testamento especificamente. Antes de ser um texto para nós, a Bíblia foi um texto para eles. Ou seja, toda vez que você se aproxima da Bíblia, do Novo Testamento, por exemplo, para fazer uma leitura, uma interpretação, você tem que ter em mente essa premissa. Antes de ser um texto para você, hoje, no século XXI, a Bíblia foi um texto escrito para eles naquela época. E quando vocês lerem o texto que eu vou colocar, o que eu vou apontar para vocês, vocês vão se dar conta um pouco dessa questão. Então entendam isso primeiro. Antes de ser um texto para nós, a Bíblia foi um texto escrito para eles. O segundo ponto é que isso aí a maioria dos cristãos sabem, isso aí é matéria básica, tem que saber, que é o seguinte: Jesus Cristo vem ao mundo, morre, ressuscita, sobe aos céus e aí institui a sua igreja, ok? Ele institui a sua igreja. E entre a assunção de Cristo ao céu e o primeiro livro escrito do Novo Testamento ocorre pelo menos aí um espaço de tempo de 20 anos. Porque, segundo os estudiosos, o primeiro livro do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que provavelmente teria sido escrita aí no ano 50, 51. E aí, isso é a datação dos estudiosos, não vou entrar nesse tema. A questão é, entre Jesus Cristo ter morrido e subido ao céu e a primeira carta escrita do Novo Testamento ocorreram pelo menos 20 anos. E aqui já cabe uma primeira pergunta. Nesses 20 anos, como que o povo de cristão sobreviveu sem uma escritura? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que eles cultuavam a Deus sem ter um livro para cultuar? Como hoje as igrejas fazem. As igrejas têm os seus cultos, as suas liturgias e é lida a palavra de Deus. Mas e nesse período, eu pergunto para vocês, nesse período em que não havia nada escrito, porque é fato de que o Novo Testamento ele começou a ser escrito muito tempo depois da ressurreição de Jesus. E aí, que livro era lido? Você pode afirmar que era lido outro livro além do Novo Testamento? Então é óbvio, o Novo Testamento não existia, e pelo menos não existiu durante 20 anos, pelo menos. Tá? Estou colocando aqui essa data mínima aí. Os evangelhos, segundo os estudiosos, vieram a surgir aí por volta do ano 70, 80. Então você coloca aí, 40 anos após a ressurreição de Jesus. Nesse período de 40 anos, que tipo de livro era lido na igreja? Como é que era feita a liturgia? Com base em quê? Que palavra de Deus era lida? Vamos colocar assim, na igreja. Por isso que eu falei, transporte a sua mente para lá primeiro. Não tente encaixar o que está escrito lá com a sua mentalidade hoje, moderna. Entende? Então, esses são dois pontos importantes que eu estou trazendo para você pensar. Porque hoje não há controvérsia entre católicos e protestantes no que diz respeito ao Novo Testamento. O mesmo Novo Testamento que o católico lê é o mesmo Novo Testamento que o protestante lê. São 27 livros. Mas aí eu pergunto, quem disse que são 27 livros? Quem disse? São perguntas para vocês refletirem. Quem disse para você que são 27? Quem disse que... Será que não pode ser mais? 29? 22? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Marcião, que foi um bispo de Sinop, da época do segundo século, ele afirmava que o Novo Testamento tinha que conter apenas 11 livros, que seria o Evangelho de Lucas e 10 cartas atribuídas a Paulo. Então, para Marcião, o Evangelho só tinha 11. Mas o Evangelho hoje, o Novo Testamento, só deveria ter 11 livros. Mas o nosso Novo Testamento são 27 livros, tanto para católicos quanto para protestantes. Mas então, quem disse para você que são 27? Quem determinou o número exato? É 27, não mais nem menos, entende? Então agora eu vou deixar para vocês os dois versículos que eu mencionei no início do vídeo,
para que vocês possam pensar. O primeiro versículo é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Com esse texto eu deixo uma pergunta. Paulo está escrevendo a igreja dos Tessalonicenses. Então, antes de Paulo escrever a primeira carta, já tinha uma igreja. Porque vocês lembram que eu disse, a primeira carta escrita do Novo Testamento, o primeiro livro, foi 1 aos Tessalonicenses. Quando Paulo escreve, ele escreve assim no primeiro versículo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então já tinha uma igreja formada. Para pensar nisso aí. E o segundo texto é 2 aos Tessalonicenses 2:15, que diz assim: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra e seja por escrita nossa, por epístola nossa. Então existia uma tradição que também era falada. E Paulo, quando escreve a segunda carta, ele diz: guardai as tradições, seja por palavra e seja por escrita nossa, epístola nossa. Então a palavra também existia uma tradição que era falada e que ela devia ser observada. Para pensar também nesse outro versículo, junto com o primeiro que eu lhes passei, e reflita na minha pergunta: quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? Saudações teológicas.